Os livros estão entre os itens mais necessários para a humanidade. Isso porque são os arquivos de tudo o que aconteceu no planeta, né? Mas e se eu disser para vocês que existe um livro especial que pode contar uma história, bom, alienígena? Hoje eu vou apresentar para vocês as 8 descobertas misteriosas que você precisa saber. Mas antes de começarmos, que tal já deixar o seu like aí embaixo? E com todos prontos, venham comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao que é o Mundo Inverso. Símbolos Pictos. Em 2022, uma pesquisa divulgada pela Universidade de Aberdeen, na Escócia, mostrou uma descoberta relativamente misteriosa. No achado, blocos de pedra com escritas pra lá de curiosas foram escavadas por uma equipe de arqueólogos. Em princípio, olhar para essas imagens nos dá uma impressão de ser uma escrita antiga e ao mesmo tempo alienígena, né? Isso porque não é possível entender muito bem qual é a mensagem escrita e também pela breve ligação com os símbolos de plantações ali que muitos dizem ser feitos por extraterrestres. Na pesquisa divulgada, de fato não há uma resposta concreta para traduzir o que o texto ali na pedra quer dizer. Porém, temos algumas respostas sobre a origem do artefato misterioso. Segundo Gordon Noble, líder da escavação, os objetos têm aproximadamente 1500 anos e pertencem a um grupo chamado Pictos. Esse era um povo que viveu na região da Escócia há centenas de anos atrás e são considerados o povo nativo daquele país. Basicamente como são os indígenas pro Brasil, né? Já quanto aos símbolos, os cientistas acreditam que os desenhos são uma espécie de escrita de nomes. Alguns são mais antigos que outros e há riscos em cima de certos desenhos também, como se alguém quisesse apagar o que foi escrito antes. O porquê, bom, isso também é um mistério, né? Mas errou, ou falou alguma coisinha lá, fofoca por pedra, quem sabe, né? Fonte de energia misteriosa. Deixar as descobertas em terra um pouquinho de lado para falar sobre um achado feito no espaço. E não, eu ainda não tô falando de extraterrestres, tá? Uma pesquisa publicada na revista Nature, baseada em uma observação feita pelo estudante Tyrone O'Doherty, trouxe para o mundo um fato curioso. Tyrone basicamente encontrou uma fonte de energia misteriosa que acende e apaga com uma velocidade muito grande. O objeto é basicamente como luzes de Natal, só que observada por equipamentos espaciais e claro que vinda do espaço, né? Pra quem acha que essa pode ser uma mensagem de alienígenas ou de qualquer outra forma de vida divina, calma seu coração, tá? A fonte de energia não é nada mais ali do que uma anã branca, também conhecida como estrela de nêutrons. O campo magnético dessa estrela é muito forte e durante 1 minuto, a cada 20 dos que se passaram ali na Terra, a estrela aparece e desaparece ali nos equipamentos instalados do nosso planeta, né? O mais curioso de tudo isso é que essa anã branca está em uma região do espaço que muitos pesquisadores chamam de o nosso quintal. Ou seja, ela fica também próxima da Terra, né? Somente uns 4.000 anos-luz do nosso planetinha aqui. Bom, existe lugar mais longe, tá? Se você achou isso distante. O acidente. Para continuar na sua vibe de descobertas espaciais, temos outra descoberta que também foi muito comentada nos últimos tempos. Trata-se do acidente, como foi chamada pelos pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia, no estudo publicado na revista científica The Astrophysical Journal. Segundo a pesquisa, o acidente pode ter cerca de 10 ou 13 bilhões de anos de existência. Um pouco mais velho do que aquele poodle da sua avó, sabe? E também se encontra no quintal do sistema solar. Agora, o que faz esse acidente ser tão especial é a formação que ele teve ao longo dos anos. Antes de explicar o que é o acidente de fato, primeiro eu preciso falar sobre as anãs marrons. Essas são formações celestiais que inicialmente começaram com potencial para ser uma brilhante estrela, mas que não tiveram energia suficiente ali para virar uma. Por conta disso, os elementos que existem nela ficaram frios e o brilho que tinham antes mudou completamente de forma. O acidente era para ser uma anã marrom, como todas as outras conhecidas pela humanidade. Porém, ela é diferente de uma forma que ninguém consegue entender o porquê. Segundo Dan Cazelden, cientista cidadão que descobriu o acidente, existem partes dessa formação que são frias como as outras anãs marrons, mas também existem partes extremamente quentes, quase como se o acidente não tivesse tomado a decisão de ser o que deveria ser, uma estrela ou virar uma anã marrom.
Bom, enfim, tá ali lutando com isso. O mais curioso disso tudo é que Dan descobriu o acidente de forma também acidental. Ele analisava algumas anãs marrons quando se deparou com essa formação curiosa. Bom pra ele, né, que colocou o nome do acidente na história ali dessa coisa astronômica. Interessante, né? Floresta escondida. Se esse papo astronômico tá muito confuso pra você, que tal voltarmos para a Terra para a descoberta de uma floresta escondida? Bom, estamos cansados de saber que já exploramos muito da terra firme e que há poucos mistérios para desvendar a partir desse terreno, né? Porém, ainda existem segredos que precisam sim ser revelados. Um dos últimos nesse quesito foi uma floresta escondida no meio de um sumidouro na China, mais especificamente na região de Guangxi, ao sul do país asiático. A região é composta por vários buracos gigantescos chamados de sumidouros, e esse em especial contava com as seguintes dimensões: 306 metros de comprimento, 150 metros de largura e 192 metros de profundidade. Para você ter uma noção em metros quadrados, é basicamente a proporção de 3 campos de futebol dentro dos padrões FIFA, tá? Já em profundidade, eu não acho que preciso falar muito sobre, como seria uma queda nesse buraco aí. A grande questão, família, nem é o buraco em si, e sim o que há dentro dele. Uma floresta intocada com árvores que podem chegar até 40 metros de altura, sem contar na vegetação vasta que domina a região. Segundo Shen Lixin, líder da descoberta, é possível que novas espécies sejam descobertas desse santuário intocado. E nessa vibe eu quero saber de vocês, o que é que vocês acham que pode ter lá dentro? Deixa aqui nos comentários, vai! Stonehenge da Galileia. Se o Stonehenge é um mistério para a humanidade até os dias... Inclusive, se você quer um vídeo do Stonehenge aqui, focado 100%, deixa nos comentários, tá? Bom, mas se ele é um mistério ali para a humanidade até os dias de hoje, uma certa estrutura da mesma época, encontrada debaixo da água, deve estar no mesmo nível de curiosidade, né? Em 2020, uma construção de cerca de 70 metros de comprimento e 10 metros de altura foi achada no Mar da Galileia. O objeto virou fonte de estudo para a Universidade de Ben Gurion, da Universidade de Tel Aviv, da Universidade de Haifa e também da pesquisa oceanográfica e limonológica de Israel. Só de ver a quantidade de instituição, pesquisa envolvida nesse negócio, dá pra gente ver a importância desse achado, né? As notícias que revelam a pesquisa mostraram um mistério em volta do objeto para a construção, mas os pesquisadores acham que pode ser uma estrutura de um ponto comercial, já que estava perto de uma saída ali do Rio Jordão, uma das principais rotas de comércio há 1500 anos atrás, claro, né? Eu ainda não vi nenhuma teoria falando sobre a possibilidade de ser um posto avançado da Atlântica ou uma antiga civilização tecnológica que afundou por conta de algum problema divino, né? Mas enquanto as respostas não vierem logo, as teorias vão surgir. Isso é só uma questão de tempo. E você já tem uma sua aí? Deixa nos comentários, vai! Manuscrito de Voynich. Agora vamos para aquela que talvez seja a descoberta mais misteriosa da nossa lista de hoje. Trata-se do manuscrito de Voynich. E para quem não conhece, esse é um dos livros que nunca foi decifrado pela humanidade, família. A história desse manuscrito começa em 1404, uma das datas estimadas da criação do livro ali. Mas o primeiro relato de um dono só veio do ano de 1580, quando o imperador do Sacro Império Romano, Rodolfo II, comprou o manuscrito de dois homens chamados John Dee e Edward Keeley. Bom, desde então o livro rodou um pouco ali até parar nas mãos de um comerciante de livros chamado Wildefr Michael Voynich, um polaco que havia se refugiado na Inglaterra após ser preso pelo Império Russo ainda antes da Primeira Guerra Mundial. Foi por conta de Voynich que o manuscrito ficou famoso, por isso o livro é conhecido pelo sobrenome do polaco. Dadas essas descrições históricas para vocês entenderem, agora podemos destrinchar o porquê do tanto mistério, né? Bom, esse livro é indecifrável. Ao menos até os dias atuais, ninguém nunca conseguiu descobrir a real mensagem ali das 240
páginas, com escritos e desenhos curiosos, viu? Certa parte da história diz que o Imperador Rodolfo adquiriu o livro de John Dee, um feiticeiro reconhecido, porque gostava de saber mais coisas do esoterismo mesmo. Portanto, existem várias teorias de que a mensagem por trás do manuscrito fala sobre magia e outras coisas que vão além da compreensão humana. O herbalismo também estaria entre os temas, já que há muitas plantas desenhadas ali. Apesar dessa compreensão e de vários estudiosos famosos de linguísticas ali terem estudado o manuscrito, ninguém nunca chegou perto de decifrar o enigma. Por isso, há quem acredite que a língua escrita seja alienígena e foi feita por um extraterrestre que viveu na Terra durante alguns anos da sua vida. O que reforça isso é que as letras não possuem falhas, como se tivessem sido feitos por uma máquina ali. Será mesmo, família? Vai saber, né? Estrada para Atlântida. Já próximo do fim do vídeo, temos uma descoberta um tanto quanto diferente que viralizou no mês de maio de 2022. Trata-se de uma estrada encontrada no fundo do oceano e que muitos achavam ser o caminho para a perdida Atlântida. O achado foi realizado na costa do Havaí, nos Estados Unidos, pelo navio de pesquisa conhecido como Nautilus. E apesar de toda a apreensão sobre o que seria essa estrada, que parecia ter sido feita ali por tijolos, a estrutura é bem menos misteriosa do que as pessoas pensaram, família. Segundo a reportagem do tabloide britânico Daily Mail, os cientistas disseram que tudo não passa de um acaso. A estrada é apenas o efeito causado por vulcões subaquáticos, que formam essas rachaduras ali. Ou seja, nada de místico aqui, nem de um caminho para a Atlântida. Ao menos, a pesquisa continua na direção para a preservação da vida nessa região, né? Já que esse é o grande objetivo do navio Nautilus. Porta de Marte. Para finalizar o nosso vídeo, a última descoberta é um tanto quanto misteriosa, com toques de falha no engano. A NASA publicou uma foto tirada no dia 7 de maio de 2022, de uma formação que se parece muito com uma entrada ali ou porta, né? A imagem rodou a internet com muitas teorias sobre qual alienígena teria feito essa porta. Isso porque a foto veio diretamente daquele planeta que mais teorizam sobre a existência de vida fora da Terra, né? Sim, Marte, meus queridos! Com todo esse debate e o mistério que rondou ele, a NASA teve que explicar a foto através de um dos principais jornais do planeta, a BBC News. A agência disse que a imagem é apenas uma fração de uma imagem ainda maior. Em outras palavras, é uma parte em que deram um zoom absurdo ali, que deu essa formação que parece uma pareidolia ali. Mas, meus queridos, falar pra vocês, viu? É estranho, é estranho. Você não acha, não? Não parece mesmo uma porta? Eu acho que parece. Bom, depois de tantas descobertas faladas aqui, que tal descobrir um pouco mais nos outros vídeos do Mundo Inverso? Então, ó, já clica em um dos que estão aparecendo aqui. A gente se vê no próximo. Fica bem e até lá. Valeu!